com a guerra de sucessão do trono português, Dom Pedro vai cair na tentação de entrar em contato com a Santa Aliança para defender os interesses de Dona Maria da Glória. Porque, como vocês sabem, Dom Miguel era um absolutista nato. Ele era totalmente oposto à Revolução do Porto, foi contrário à Constituição que Portugal ganhou, a Constituição Liberal. Então, ele tinha vontade de restaurar o absolutismo. Tanto que, quando Dom Pedro sai daqui, classificado como autoritário, ele em Portugal era considerado um liberal, justamente porque ele se contrapunha à figura de Dom Miguel. Então, o que vai acontecer? Dom Pedro vai buscar apoio com a Santa Aliança. Embora o assunto fosse a questão sucessória portuguesa, isso aqui vai repercutir muito mal, porque eles vão começar a discutir que há o interesse realmente de Dom Pedro de retomar a situação do Reino Unido. Tá? Então, isso gera insatisfação. Um dos críticos era o Líbero Badaró, que era um jornalista paulista, que vai acabar sendo assassinado. E o assassinato do Líbero Badaró vai ter o condão de ascender mais a insatisfação e as críticas contra Dom Pedro. Aí nós temos ali a famosa Noite das Garrafadas, né? Onde Dom Pedro fica numa situação bem complicada, ele ainda tenta algumas manobras para tentar se manter, né? Muda o gabinete, coloca um gabinete só de brasileiros para tentar acalmar os brasileiros, mas a situação não se resolve, aí ele reverte de novo, cria o dos Marqueses, que era só de português, e a situação vai complicando até que 7 de abril ele realmente vai abdicar do trono em favor do seu filho. Podemos dizer, então, que o primeiro reinado é um momento em que o Brasil tem um governo centralizado. Para alguns, o Brasil ainda não era governado pelos brasileiros, porque o próprio imperador era português, extremamente ligado aos interesses portugueses. E 7 de abril seria a marca do momento em que, pela primeira vez, vamos ser governado por um brasileiro. Só que ele tinha só 5 anos, né? Era brasileiro, mas tinha 5 anos. E ainda vamos ter o quê? O sistema que é o sistema de regências. Isso estava previsto na Constituição, né? Ele deveria ter 18 anos, então nós teríamos um sistema de regência, e era um sistema de regência trina. Aqui está a imagem que eles pintaram, né? Dom Pedro apresentando a sua renúncia, a filha dele já beijando a mão do futuro rei. Quando a abdicação trouxe ao país grandes instabilidades e questionamentos sobre o governo regencial e sua legitimidade. A integridade territorial brasileira ficou sob ameaça, principalmente pelos chamados liberais exaltados, farroupilhas. Esse nome farroupilhas, né, ele virou um sinônimo de bagunça, de baderna, então isso era usado para muitas revoltas e acabou colando nos farrapos, e acho que até gostaram disso, tanto os gaúchos festejam esse nome até hoje, né? Mas as regências, se a gente puder escolher uma palavra para as regências, é difícil, mas a gente poderia falar de instabilidade, porque instabilidade foi a marca. E se a gente pensar naquele debate lá do início entre os projetos, na maior parte da regência vai haver projetos de descentralização. E a descentralização, elas acabam, de certa forma, favorecendo o processo de instabilidade. Tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que ter bem organizado na nossa cabeça. Instabilidade é essa que podia ter colocado em risco a nossa integridade territorial. Por isso, mais um reforço naquele argumento que a gente usou da monarquia. Tá? O elemento simbólico era importantíssimo. Esse debate ele aparecia também na América Hispânica. Havia uma discussão muito grande acerca da necessidade de se ter uma monarquia na América independente. Esse era um debate que ocorria, por exemplo, entre San Martín e Bolívar. San Martín acreditava que deveria haver uma monarquia, tinha que existir algo simbólico. E esse simbolismo tinha que ser tão forte que deveria vir alguém da Europa, com tradição monárquica. Vocês terem noção. Então, ele achava que sem isso ia se perder e ia haver uma pulverização dos movimentos. Aqui no Brasil, a figura de Dom Pedro, quando sai, realmente deixa esse vácuo. As províncias olhavam para o Rio de Janeiro e não viam nenhuma figura simbólica forte no imaginário capaz de trazer legitimidade. Os elementos que ocupavam aqueles cargos, para eles não tinham legitimidade. Isso favorecia o processo de revoltas e levantes. Esses levantes eles vão ser de 2 tipos. Um no primeiro momento, os primeiros anos, que vai ser muito ligado à insatisfação dentro do próprio exército, dos soldados, da baixa oficialidade, dos praças, junto com a insatisfação popular, que eram chamadas revoltas de tropa e povo. Normalmente eram revoltas urbanas. E a partir de 34, 35, começa a ganhar força realmente as revoltas de cunho mais rural, dentro das províncias. Essas revoltas que a gente chama normalmente de revoltas provinciais. Dessas, algumas, inclusive, vão começar a pensar realmente em se desligar do território, criar repúblicas à parte.
Então é um conjunto que vai varrer todo o território brasileiro, levando a um período de instabilidade inédito, né? Então vocês vão ver que eu coloquei aqui 3 em azul e 1 em vermelho. Por quê? Porque o que a gente vê aqui no azul seria o que a gente pode chamar de descentralização. Aqui nesses 3 nós temos a descentralização. Só que essa descentralização ela caminha para produzir um processo de caos, de instabilidade. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma mudança para esse último modelo, que é o modelo de centralização, acreditando que esse modelo de centralização seria capaz de trazer a ordem de volta. Então, o que nós temos aqui de 37 a 40 é uma regência pensando em trazer a ordem de volta.